O Heitor vai discorrer toda a audiência para a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, só falar. E a gente vai estar respondendo online também, se alguém precisar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sou Heitor, terceira meta pública, estamos consultoria na prefeitura. Bom, então essa audiência pública das avaliações das metas fiscais do terceiro quadrimestre, ou seja, no nosso encerramento do exercício 2021. Bom, no primeiro quadro, ele traz resultado orçamentário pela receita, tá bom? Então, o primeiro quadro ele é consolidado. Se pegarmos a receita corrente pelo acumulado dos 12 meses, o município arrecadou 40.194.000, certo? Uma diferença de negativo de 1.270.000 do que foi previsto de receita corrente. No quadro, notas que as transferências correntes elas representam 33.825.000, ou seja, são nossas principais fontes de receitas. As receitas capitais, elas representaram 26.000, certo? São transferências de capital. Então, um total de receita no exercício de 40.220, 95% do que foi previsto. E aí temos as deduções do Fundeb, ou seja, transferência de impostos da União, como ICMS do Estado, FM da União, elas, até o IPVA, elas têm uma retenção de 20% que forma o fundo do Fundeb. Ou seja, o município de Meridiano tem uma retenção do Fundeb de 5.184, o que nos dá uma receita líquida acumulada no exercício de 35.035.000. O próximo quadro, ele traz a mesma análise, porém na despesa, no estado orçamentário da despesa consolidada. Então, a primeira linha de despesas correntes, no quadrimestre, teve empenhado 11.457 e liquidado 11.354. No acumulado do exercício 2021, o total de despesas correntes pelo empenhado foi 30.963 e liquidado 30.754, o que representa a despesa corrente liquidada 91,23% da nossa despesa total. Aí temos detalhado o pessoal em cargos, juros da dívida, outras despesas correntes e as despesas interorçamentárias. Não é? E a despesa de capital. No acumulado, empenhado 3.126 e no liquidado 2.954. Pelo liquidado, representou 8,76% da nossa despesa total. Então, temos uma despesa total de 34.089.000 pelo acumulado no empenhado no ano e no liquidado no ano 33.708. Então, o resultado orçamentário é superavitário no empenhado 946.000 e no liquidado 1.307.000. Ou seja, gastamos menos do que arrecadamos, certo? Um superávit consideravelmente bom. O próximo quadro é a dívida fundada. Então, essas são as dívidas que o município tem. Vamos analisar a última coluna, que é o saldo para o período seguinte, ou seja, o saldo que encerrou em 2021 e início de 2022. Então, a primeira linha de operação de crédito interna, temos um saldo de encerramento, uma dívida de operação de crédito de R$ 285.976, certo? É uma operação. Eu vou só explicar essa parte, porque eu tenho um pouquinho mais me aprofundado. Esses outros contratos internos aqui é o empréstimo que a gente tem da compra do terreno, que é com o. Vamos falar do.
do Desenvolve São Paulo. Aqui ele não está atualizado porque eu estou aguardando ele para me passar a posição real. Como eu tive que fechar balanço, eu tive que fechar do jeito que está. Mas a nossa dívida é um pouquinho maior por conta de juros, acréscimos que tem. Então, vai ficar um pouquinho maior do que está aqui, tá? Porque na época nós pegamos 1,5 milhão e vocês sabem que juros, multas, acaba ficando muito maior do que o empréstimo teve mesmo. Esse débito parcelado que é com o INSS, de R$ 60.772,58. Precatórios, gente, não está aqui na dívida fundada, porque na dívida fundada ele ficaria se ele fosse a longo prazo. Nós deixamos no curto prazo, porque nós temos 2.800.000 para pagar agora no ano de 2022, então ele acabou ficando no curto prazo, tá? Por isso que ele não ficou aqui no longo prazo. Esse 122.588,63 é a dívida que a gente tem com o regime próprio de previdência. E esse 54.167,76 é com a Sabesp, o contrato que a gente tem com a Sabesp de parcelamento, então. Bom, a gente aí destacou nossas dívidas e são todos contratos que vão sendo honrados por tempo. Só para entender, a dívida de curto prazo é aquela que paga no exercício seguinte, ou seja, 22 que será paga. E a dívida fundada são os próximos exercícios. Então, os principais indicadores de limites condicionais. Bom, então, o primeiro indicador aí é a aplicação do ensino. A aplicação do ensino, pela Constituição, se deve aplicar os 25% mínimo de receitas de impostos e transferência de impostos. Ou seja, tudo que o município de recurso próprio do nosso tesouro e o que recebeu do Estado e da União para utilização livre. Então, a receita de impostos transferência de impostos em 2021 foi de R$ 29.269.551, o que obriga uma aplicação mínima aí para o município de R$ 7.317.388, certo? No quadro abaixo, pelo empenhado, chegamos em R$ 7.572.375, ou seja, 25,87% de receita de imposto transferência de impostos, atingindo assim o mínimo de 25%, certo? Esse valor do empenhado é composto pelas despesas com recursos próprios para a educação de R$ 2.388.135, ou seja, aquele dinheiro do tesouro que foi efetivamente empenhado para a educação e a retenção do Fundeb, ou seja, aquilo que veio para o município não vai for retido para o Fundeb, de forma o fundo. Ele também entra na nossa aplicação do ensino, assim como o liquidado e o pago, certo? O liquidado também fechamos em 25,87 e o pago em 25,54. Essa diferença do pago, ela foi paga agora em janeiro, então ela automaticamente entra na nossa aplicação e fecha nos 25,87%. O próximo quadro é da aplicação do Fundeb, certo? O Fundeb é aquele que é formado com recursos dos municípios e repassado pela quantidade de matrículas, certo? Então, o recurso de Fundeb recebido no município foi de R$ 3.498.144. Uma aplicação mínima de 70% para o Ministério de R$ 2.448.701. E no máximo, para outras receitas aí, e na verdade uma aplicação mínima obrigatória de R$ 3.148.329. Então, esse é o mínimo obrigatório até atingido. No quadro, fica bem claro que fechamos com 100% do Fundeb, ou seja, uma despesa aí de R$ 3.498.144 pelo empenhado, pelo liquidado e pelo pago, uma diferença aí de pouco mais de 5 mil, que foi pago agora no início do exercício. Então, aplicamos pelo 70%, o mínimo obrigatório do magistério, 90%, aí, 90,38%, e
E até mais despesas, isso que não pode passar de 30%, aplicamos 90,61%. Então, aí uma ótima gestão do Fundeb. Muitos municípios estão tendo dificuldade de ter esse Fundeb pela falta de aula e tal, mas a gestão aqui do Menino foi excelente. Só para complementar o Heitor, aqui no município de Mediana a gente gasta praticamente 100% com o Fundeb, tá? Com o magistério. Esses 9,61 aqui também entra para o magistério. A única exceção que nós tivemos no ano passado para a gente poder gastar o 100% foi os 224 mil que nós compramos uma parte dos computadores. Tá? Que, inclusive o restante da educação que não foi paga no quadro anterior é uma parte dos computadores, que foi paga agora esse ano, que foi quando eles finalizaram a entrega total. Então, assim, de 336, 224 foi para a compra dos computadores, para a gente poder finalizar o ano e entregar os 100% do Fundeb. O reajuste, Márcia, aí está sendo estudado pela parte jurídica da prefeitura. Teve no nosso reajuste agora de 10, que nós tivemos todo o quadro, veio lá que os seletistas, que eles estavam abaixo do piso, eles iriam estar ganhando ao piso, adequado ao piso. Agora, a respeito do novo, que o presidente que aprovou dos 33 do 83, o jurídico está analisando, aí eu não sei como vai ficar a situação. Você fala que a justiça ultrapassaria, nós não conseguiríamos. Aí seria uma despesa do Tesouro Municipal, porque o Fundeb vai praticamente 100% para a folha. Não, o Fundeb não seria suficiente. Não. Só complementando, teria gasto 100% se tivesse tido aula. Nós não tivemos aulas, por isso que nós conseguimos ainda comprar um computador. Caso contrário, se tivesse tido aula, teria gasto 100% e a gente ainda teria colocado alguma coisa nos 25%, que é assim que a gente vem fazendo nos últimos 4 anos. Então, no Fundeb é isso. Mais alguma dúvida? Bom, o próximo quadro é a aplicação na saúde. A aplicação na saúde é a mesma base de cálculo do ensino, ou seja, receita de impostos, transferência de impostos, que são os 28.856.301. Na saúde, o mínimo obrigatório é 15%, certo? Que seriam 4.328.445. Porém, aplicamos 24,59% no empenhado no liquidado e 24,54% no pago. O montante de liquidado de 7.096.512, certo? Bem acima dos 15%. Até pelo cenário da pandemia e das demais despesas da saúde, é compreensível esse gasto. Bom, o próximo quadro é a despesa com o pessoal. Então, esse quadro é uma comparação entre o exercício 2020 e 2021, exercício anterior e atual. Existe um limite prudencial de 51,30% da receita infantil líquida e o limite máximo de 54% da receita infantil líquida. No exercício atual, o limite máximo é R$ 17.305,78, que são 54% da receita
corrente líquida, 32.047.607. No exercício atual, a despesa com o pessoal está em R$ 14.010.293, o que representa uma despesa com o pessoal de 43,71%, muito abaixo do prudencial, o que demonstra ótima gestão. Comparado com a coluna do exercício anterior, existe uma queda no percentual aí. Em 2020 fechou em 49,38%. Em 2021, 43,71%. Também por causa do aumento da receita corrente líquida, que no ano anterior foi de 26 milhões e no ano 2021, 32 milhões. Então, isso contribui para a queda do percentual do pessoal. Bom, esses são os quadros da audiência de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre e a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida. Mas a mensagem que nós fizemos lá pagar, né? Do ano passado para cá, assim, os caixas Sim, nós temos a mesma sobra de 2020. Foi entre pouco mais, na verdade, um milhão e 500, tá? Vocês até aprovaram hoje a transição, aquele 1 milhão e pouco, é o que ficou de recurso vinculado. Lá é de recurso federal. Eu ia perguntar se era assim, né? É recurso federal, aquilo lá é recurso federal. Vocês aprovaram foi de recurso federal. A gente tentou, analisou o que ficou, agora passou o que ficou em conta, e a gente já mandou para complementar para o ano inteiro. Covid, atenção básica, assistência farmacêutica, algumas coisas que ficaram ali. Inclusive, os dois convênios que veio, eles vieram, não foram colocados no orçamento, porque eles vieram posterior à elaboração do orçamento. Então, por isso não veio no orçamento. A gente opta de deixar no orçamento só o que a gente tem exata certeza que vai chegar, o que a gente fica meio ali, não sabe se vai chegar ou se não vai chegar, a gente opta para fazer o crédito especial. Esse por não subestimar ali a receita, também é forte. Alguém tem mais alguma pergunta? Não tem, eu estou olhando aqui. Em relação a. O na verdade, não está pouco. Está chegando recurso direcionado? Não, esse ano nada, né, Maria? Esse ano ainda não chegou nada. Nada. E é em geral também, os outros municípios também. O que vocês aprovaram do ano passado ainda. E foi, se eu não me engano, 400 e alguma coisa. Que aí a gente vai pagar as meninas uma parte que estão atendendo, uma parte não, acho que praticamente todas elas estão atendendo lá. O restante ficou a médica e
horizontal sim. Mas aquela na última linha, o superávit déficit, ele traz o superávit comparando a receita do quadro anterior da folha com a nossa despesa desse quadro aí. Então ele traz aqui o liquidado no superávit orçamentário de 1.327. Financeiro, exatamente. Não é financeiro, é orçamentário. Esse é orçamentário. Orçamento, não é financeiro. Na saúde está dando quase 25%, né? Você tem. De 2020, quanto foi? Eu não lembro agora, mas, Rafael, pera ali, tá? A saúde vem custando para a gente acima de 20% já tem alguns anos. Nunca a gente faz, tem que a gente fica abaixo dos 20%. Eu não sei se ficou 22, 23, alguma coisa assim, por ali. Obrigatório? Tem que pagar, ela é obrigada a pagar, senão a gente não conta, né? A gente tem que deixar de gastar. A prioridade é precatório, né? A prioridade é precatório, porque o precatório é de conta. Isso que a gente já está se organizando desde Ficou 726 mil lá na conta de precatório já. Alguém tem mais alguma coisa? Então, eu gostaria de encerrar a audiência. Muito obrigada a todos. Obrigada, Heitor, por estar aqui presente como colaborante.